Olá, tudo na paz? Você já deve ter ouvido falar sobre os 4 cavaleiros do livro do Apocalipse. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o cavaleiro do cavalo branco. Essa passagem, ela se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo de número 6, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quem teve essa visão foi o apóstolo João. O apóstolo João foi o que recebeu a revelação do livro do Apocalipse. Ele recebe essa revelação numa ilha chamada Patmos, na Grécia, num período de grande perseguição da igreja, onde o apóstolo João ele foi exilado nessa ilha. E ali ele recebe essa revelação diretamente do próprio Senhor Jesus. E aqui nessa passagem ele diz que ele viu quando o cordeiro, e o cordeiro nós sabemos que é Cristo, ele abriu um dos 7 selos. E essa expressão de 7 selos nos leva ao capítulo de número 5, o capítulo anterior, onde você tem a narrativa do livro selado com 7 selos. Esse livro selado com 7 selos, ele contém, na verdade, toda a revelação do livro do Apocalipse. E no capítulo 5, esse livro se encontra na mão direita do Pai, do Senhor. E ele está sentado no trono, e diz o texto no capítulo 5 que não havia ninguém digno de abrir esse livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo na terra. E aí o Cordeiro se apresenta. E o Cordeiro, ele é o único digno de abrir esse livro, porque ele venceu a morte. E diz o texto que ele então toma da mão do Pai o livro, e ele então abre esse livro. E aí é no capítulo de número 6 que essa abertura se inicia. E quando diz o texto aqui que o Cordeiro, Jesus, ele abriu este selo, diz o texto que João ele ouviu uma voz como de trovão vindo de um dos 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes, eles também vão aparecer em Apocalipse no capítulo número 4. Eles são seres, na verdade, angelicais, são serafins que eles estão ao redor do trono do Pai, adorando ao Pai, não tendo descanso nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus dos exércitos. Então, essa passagem aqui, ela também está relacionada com Apocalipse, no capítulo de número 4. Diz o texto aqui que quando João ele ouviu esse ser vivente, esse serafim, ele ouviu como voz de trovão. E esse ser vivente chamando o cavaleiro do cavalo branco, ele diz: Vem! E essa expressão, voz como de trovão, ela é chave para nós entendermos quem é o cavaleiro do cavalo branco. Essa expressão, voz como de trovão, ela aparece também no capítulo de número 14 e no capítulo de número 19. E nesses 2 capítulos, eles vão tratar de formas diferentes, de uma ênfase diferente, mas vão tratar do mesmo assunto, que é as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro nada mais é do que o casamento da noiva, que é a igreja, com o noivo, que é Cristo. E isso acontecerá no final da grande tribulação, quando o Senhor Jesus estiver voltando, e ao voltar para exercer juízo sobre esta terra, sobre as nações ímpias, sobre todo esse governo que nós vemos hoje, onde impera a injustiça, a violência, a maldade, Jesus ele vem na sua segunda vinda para estabelecer juízo, mas antes dele vir na sua segunda vinda, ele arrebata a sua igreja.
E a igreja ela é encontrada nas nuvens com o Senhor Jesus. Então, é as bodas do Cordeiro. E tanto no capítulo de número 14 e no capítulo 19, eles tratam justamente disso. E nesses dois capítulos aparece essa expressão, voz como de trovão. No capítulo 16 diz que João ouviu do céu aquilo que estava acontecendo no céu, como voz de muitas águas e voz como de trovão. E no capítulo de número 19, João, ele dá mais detalhe, ele fala que era uma voz como de numerosa multidão, que é a igreja, e como voz de muitas águas e voz como de forte trovão. Então essa expressão, ela está diretamente relacionada à igreja. E especificamente nesse capítulo de 14 e 19, é a igreja jubilando, se alegrando, porque é casamento. É um momento de alegria, de festa, porque a igreja que estava sendo perseguida na grande tribulação, um período de 7 anos que acontece, ela é arrebatada nos ares. E há esse encontro, então há festividade, há alegria. É por isso que João, ele ouve no céu uma voz, né, de muitas águas, de forte trovão, de numerosa multidão. Então, essa voz de trovão que nós vemos no capítulo de número 6, ela remete diretamente à igreja. Agora, nós temos que entender que o que acontece no capítulo 5 e o que acontece no capítulo 16 e 19 são momentos distintos. Porque no capítulo 16, no capítulo 14, no capítulo 19 é festa, é alegria, é as bodas do Cordeiro. Mas no capítulo de número 6, o contexto é diferente, porque lá é no final da grande tribulação, no capítulo 14 e 19, Jesus voltando e arrebatando a sua igreja. Mas aqui no capítulo de número 6, é na verdade o início da grande tribulação. Quando o nosso Senhor Jesus, ele abre, ele rompe esse selo e o ser vivente, né, chama o cavaleiro do cavalo branco, diz, vem, é o start, é o início da grande tribulação. E aqui especificamente essa voz como de trovão, ela não é uma voz de júbilo, de alegria, como é visto nos outros dois capítulos, mas é uma voz de profetizando, revestida de autoridade, de poder e declarando declarando o senhorio de Cristo naquele momento, né? É um momento de embate, de guerra, da igreja estar denunciando o império das trevas, né? A besta e o falso profeta, esclarecendo que a vinda do nosso Senhor Jesus está próxima, ele virá no final da grande tribulação, orientar as pessoas, a humanidade, a própria igreja, para que não coloque a marca da besta, para que ninguém adore tampouco a imagem dessa besta. Então é um momento de perseguição e de luta, e a igreja estará profetizando, estabelecendo até mesmo juízo sobre esta terra, porque não é somente a igreja declarando e denunciando o império das trevas, mas também a igreja neste período ela estará tocando trombetas. E tocar trombetas, na verdade, é o ato profético da igreja chamar à existência aquilo que está estabelecido no próprio livro do Apocalipse. Então a igreja vai ser uma voz profética, ela estará determinando que as trombetas sejam derramadas na terra. Nós temos que entender que existem 7 selos, e à medida que esses 7 selos vão sendo abertos, simultaneamente, quase que simultaneamente, as 7 trombetas elas vão sendo derramadas sobre esta terra, e são trombetas de juízo. Deus ele vai estabelecer juízo sobre as nações, sobre esse império das trevas. O mundo ele jaz no maligno. O próprio Senhor Jesus ele fala isso aos seus discípulos: não posso mais falar muito convosco, porque vem aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem de mim. Então, é um momento de trevas, de lutas. Então, a igreja vai estar
profetizando, declarando e derramando as trombetas. Então, os poderes dos céus serão abalados, os luminares, o sol, a lua, as estrelas serão abaladas. E será um momento de grande aflição, onde os homens procurarão a morte e não acharão. Então é um momento muito difícil. Mas a passagem diz, né, que esse cavaleiro branco, que é Cristo representado pela sua igreja, ele tem um arco na mão. E esse arco realmente é um arco de guerra, porque há uma guerra espiritual, há uma guerra natural, porque haverá perseguição, né, à igreja, mas é uma guerra espiritual, porque a igreja vai estar profetizando, vai estar declarando, vai estar denunciando esse governo do anticristo, né, as suas más obras. Então há uma luta espiritual também sobre isso, mas diz que ele tem um arco, mas também foi-lhe dado o quê? Uma coroa, e coroa significa vitória. E o texto diz, e ele saiu vencendo e para vencer. Eu quero dizer para vocês que a grande tribulação, que é um período de 7 anos, é um período de muita luta, de muita perseguição. E a igreja vai ser perseguida, a igreja vai passar pela grande tribulação. E muitos serão martirizados realmente, perderão a sua vida, assim como aconteceu na chamada igreja primitiva. Aquilo foi sombra do que vai acontecer no tempo do fim. A igreja primitiva ela foi martirizada. Pessoas morreram por professar a sua fé, pelo testemunho que sustentaram, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que sustentaram. E no tempo do fim haverá também perseguições e muitos serão martirizados. Mas a igreja, a grande maioria da igreja, ela será poupada. E no final da grande tribulação, ela será arrebatada juntamente com o nosso noivo, né? O nosso Senhor Jesus. Então nós teremos vitórias. É por isso que o texto diz, e ele saiu vencendo e para vencer. Nós venceremos. No mundo nós teremos aflições, mas com certeza Deus ele vai nos dar escape. E mesmo aqueles que forem martirizados na grande tribulação, há uma dupla honra para eles. Eles serão reis e sacerdotes no reino milenar de Cristo, que depois da grande tribulação há o estabelecimento do reino milenar de Deus aqui, de Cristo aqui na terra, um reino de justiça, de equidade. Que eu e você possamos ter essa expectativa bendita de perseverarmos até o final. Então, esse primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, ele é Cristo representado pela igreja. No próximo vídeo, nós vamos estar falando do segundo cavaleiro, que é o cavaleiro do cavalo vermelho. E aí nós vamos saber quem é esse cavaleiro, o que irá acontecer, que já é o desdobramento. Todos os cavaleiros na verdade, o desdobramento do que irá acontecer nesse período de 7 anos da chamada da grande tribulação, ok? Então, que esse vídeo possa ter sido esclarecedor para você, comente alguma coisa aí e que possa ter sido bênção, que eu e você possamos continuar perseverando em fé. Deus te abençoe, em nome de Jesus.